referente à interpretação geométrica da derivada, então pegamos aqui os eixos x e y. Vou construir um gráfico, fazer um gráfico, uma curva assim suave. Aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. Vou colocar uma bolinha fechada bem aqui, indicando que o ponto faz parte do domínio. Aí eu continuo com uma cúspide. E aqui coloco tentar colocar uma quina. Então vou puxar assim diferente. Pois bem, guys, a questão, o nosso problema aqui, aliás, o que nós vamos explorar ou trabalhar aqui é o seguinte: olhando para esse gráfico de função, que pontos desse gráfico, a função com a qual ele representa, vou até dar um nome, vou chamar de função f, que pontos essa função é derivável e que pontos não é derivável. De cara, a gente vê uma não continuidade bem aqui, devido a esse furinho, mesmo que tenha um ponto aqui fazendo parte do domínio, não é contínuo. Então, no elemento x aqui, lembrando que a questão da derivabilidade é sempre em pontos do domínio, que fica no eixo x. Então, esse ponto aqui, no domínio, eu não tenho derivada, é não derivável. Então, vou colocar aqui, não derivável aqui. Se agora, nos demais pontos, nós olhamos para a seguinte interpretação: a derivada está ligada à reta tangente. De que forma? A derivada é a inclinação da reta tangente. Então, em pontos onde eu não tiver uma reta tangente bem definida, ali também não terá derivada. E esse é um aspecto, é uma característica que vai nos ajudar muito na questão do gráfico. Por exemplo, se nós olharmos direito, todos os pontos dessa parte aqui da curva, até aqui a bolinha, mas não incluindo a bolinha, toda essa parte aqui é uma curva suave, é uma curva onde tem tangentes em todos os pontos. Se eu pegar, eu vou pegar em verde, se eu pegar aqui, eu tenho tangente, se eu pegar aqui, eu tenho tangente, se eu pegar aqui, eu tenho tangente. Então são pontos bem definidos com tangente. Então, só esse. Então, como todos os pontos aqui tem reta tangente, também tem derivada. Ou seja, todo esse pedaço aqui do gráfico, a nossa função é derivável. Agora, você se pergunta: professor, mas e como é um ponto onde não tem uma derivada bem definida? Eis aqui um ponto, guys, mas eu vou ajeitar porque ele não está bem legal. Eu vou apagar aqui. Eu vou tentar ajeitar, fazer mais ou menos do jeito que eu quero. Ops. A ideia é subir aqui até ficar na vertical. No momento que ficar na vertical, descer. Pois bem, guys, aqui eu até tenho uma reta tangente. A gente pode pegar essa reta aqui, a reta tangente na vertical. Aqui perceba que a reta tangente é na vertical. Vou fazer ela fininha para diferenciar. Fazer ela fininha, a reta tangente seria assim. Por que na vertical? Porque a curva vem e ela se inclina até ficar de fato na vertical. E reta tangente, reta na vertical, qual é a inclinação dela? Guys, para quem não lembra, a inclinação de uma reta é o ângulo que ela faz com o eixo X, ou melhor dizendo, é a tangente desse ângulo. Acontece que quando uma reta é vertical, o ângulo é 90 graus e não existe tangente de 90 graus. Ou seja, você não tem inclinação.
você não tem conta, você não tem inclinação para a reta na vertical. Então, quando a reta está na vertical, a definição de inclinação não se aplica a ela. Portanto, aqui você não tem inclinação, você não vai ter você não tem inclinação, você não vai ter derivada. Aqui você não tem derivada, guys. Esses pontos nós costumamos chamar de cúspide. Então, onde tiver uma cúspide, eu não tenho derivada. Outro ponto onde eu não vou ter uma reta tangente bem definida é esse ponto aqui. Talvez não tenha saído bem feito, mas a ideia é que tenha uma quina aqui, uma pontinha bem aqui. E pontos do gráfico com pontas, com quinas, com cantos, não tem derivada. Por que que não tem derivada? Porque um canto, se você parar para analisar, ele significa uma mudança descontínua de direção, ele é uma mudança brusca. Como assim? Eu não entendi. Se você vir com essa curva por aqui, você percebe que nesse ponto aqui a reta tangente seria essa. Mas se você olhar para essa outra curva aqui, essa curva aqui, você percebe só para esse pedaço, só para esse pedaço. Eu vou até olhar aqui, sim, pronto. Aqui, só para esse pedaço, você percebe que a reta tangente, ela seria assim. É quase na vertical, guys, mas não é ainda na vertical, ainda não. Ou seja, em pontos de quinas, de cantos, costumam ter duas retas tangentes, porque essas quinas e cantos parecem emendas, como se fossem emendas de retas, de curvas, aliás. Portanto, dá duas retas tangentes. Então você não vai ter derivada. Em termos do cálculo de limite, o que iria acontecer aqui é que teríamos que calcular limites laterais que teria valores diferentes. Ou seja, através da reta tangente, você percebe que em que pontos o gráfico você não tem derivabilidade ou diferenciabilidade. Em quinas, cantos, cúspides e descontinuidades. Em outros pontos, onde você tem um gráfico que a gente chama de suave, aqui você vê que é suave, não tem essas quinas, é onde eu tenho derivabilidade. Então, a minha função é derivável nesse pedaço, esse ponto não é. Aí vem aqui toda essa parte da curva derivável. O ponto aqui esse ponto aqui da cúspide não é. Aí vem toda essa parte derivável, esse aqui não é, e toda essa parte derivável. Ok? Guys, é isso e thanks.